Fala galera, ligado aqui no canal Expresso. O Vasco acaba de vencer o Inter no Beira-Rio, o Inter que não perdia em casa há 8 meses, então vitória muito valorizada do Vasco, 2-1, gols de Adson e Lincoln estreando aí com a camisa do Vasco no profissional. Vou falar desse jogo, vou falar do que aconteceu nessa partida, mas antes de mais nada, dá aquele like, dá aquela moral, compartilha o vídeo, dá aquela chegadinha lá no Instagram, no TikTok do Expresso, compartilha com seus amigos aí, que vão ter videozinhos curtos, mas antes de mais nada, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, para quem gosta de uma avaliação mais aprofundada. Então, o Vasco foi ao Beira-Rio muito desfalcado, de 5 jogadores, a escalação muito mexida, né? Uma equipe que já é limitada, o time titular do Vasco é limitado, e um time misto, a gente tem mais preocupações ainda, mas o Vasco hoje teve um misto de disposição, um misto de sorte, um misto claro, escolhas do Paiva acertadas, por mais que sejam questionáveis, mas acertadas. Por quê? Porque o Vasco tem esse elenco, mas ele não inventa, ele bota jogadores que são de suas posições, ele não inventa lateral, ele não inventa meio campista, ele não inventa atacante, ele bota cada jogador na sua função e isso de certa forma facilita. O Inter desde o início foi melhor que o Vasco, não tem como negar, as finalizações mostram, as estatísticas do jogo, o Inter finalizou no gol do Vasco muito mais do que o Vasco, foi muito mais pro ataque, 13 finalizações, no primeiro tempo foram 10, no segundo tempo que o Vasco conseguiu equilibrar, foram mais sei lá, 7, 8 finalizações aí no gol do Vasco. A partir do gol do Vasco, o Inter deu uma desajustada no jogo, perdeu poder de competição, por quê? Porque o nervosismo de tentar empatar fez com que o Inter perdesse. O Vasco ainda tentou em alguns contra-ataques ampliar, mas acabou fazendo no escanteio o segundo gol com o Lincoln. Na verdade, o Vasco atacava o Inter mais aproveitando as falhas defensivas do Inter do que realmente por sua competência. O Vasco errando bastante no ataque, o Verratti vindo muito atrás para ajudar na marcação, e o Vasco realmente tinha o interesse claro de segurar o empate. Um golzinho ali, fechava a casinha e vencia por 1-0, estava feito. E o Vasco fez o jogo todo assim. Deu a bola para o Inter, abaixou demais a linha, baixou demais as linhas. Eu acho que não precisava baixar tanto as linhas, correu muito risco, mas acabou que conseguiu, em dois lances, como eu falei, uma falha da defesa do Inter, um escorregão ali do Robert Renan, que já não é muito querido pela torcida do Inter. O Adson pega, dribla o zagueiro e dá um toquinho, dá um biquinho no canto do goleiro. E Vasco faz 1-0 com o Inter melhor no jogo. E o segundo gol foi questão de tempo. O Inter começa a se desesperar, o Vasco começa a encaixar uns contra-ataques, perde alguns gols. E no escanteio o Vasco consegue fazer o gol, o 2-0, que deu uma certa tranquilizada. O gol do Inter acabou saindo numa falha ali da defesa do Vasco, né? O Léo cochilou ali, a bola passa por baixo dele. E o Bustos acaba fazendo o gol de empate. O gol diminuindo para o Inter, né, fazendo 2-1, e por pouco o Inter não consegue empatar o jogo, numa bola na trave ali no finalzinho, aos 49 minutos do segundo tempo. O Vasco correndo muito risco aí de perder os 3 pontos, mas para a torcida do Vasco um empate seria ótimo, mas se fosse nessas circunstâncias de sofrer um empate aos 49 ia ser um resultado péssimo para o Vasco. Acabou que o Vasco consegue vencer o Inter, chega aos 17 pontos, numa partida das mais difíceis, cara. Jogar com o Inter no Beira-Rio, a reabertura, como eu falei, o Inter sem perder há 8 meses, uma equipe muito mais qualificada que o Vasco, elenco. A gente tem que saber admitir que o Vasco é um time limitado, o Inter tem muito mais elenco que o Vasco. Teve o desfalque do Ener Valencia hoje, que não voltou, né, da Copa América, apesar da seleção do Equador ter sido eliminada, ainda não voltou hoje. Mas o Inter tem outros jogadores de qualidade, o Inter tem eu gosto muito do Bruno Henrique, que jogou de titular. O Wesley, que seria um jogador bom para o Vasco hoje, um pontinha, entrou hoje no jogo. O Alan Patrick, um 10 clássicos. O Wanderson, gosto muito desse pontinha. Então a equipe do Inter é uma equipe boa, uma equipe. O Fernando, que foi pretendido pelo Vasco, que veio do Sevilha, também um bom zagueiro. O próprio Bustos. Então o Inter tem uma equipe qualificada, um elenco qualificado. Como eu falei, a entrada do Wesley, o Vasco, o Wesley hoje no Vasco seria titular, provavelmente no lugar do Rossi, ou de repente até brigando por vaga com o David. Mas o Vasco soube, com todos os problemas que tem de formação de elenco, o Rafael Paiva consegue pegar esse time, encaixar e fazer com que jogue, mesmo desfalcado de Lucas Piton, de Hugo Moura, de Michael, de David, que não poderia jogar de qualquer forma porque é jogador do Inter. O Vasco conseguiu fazer uma partida muito boa.
Vou partir aqui para as notas, né, bem rápido aqui, porque para não ficar um vídeo muito longo e chato, já falei do panorama da partida. Inter melhor, Inter com mais posse de bola, Inter com mais chances de finalizações em gol, com possibilidades de gol maiores que o Vasco, mas o que vale a bola na rede. O Vasco jogou sabendo das suas limitações, jogou um futebol feio, porém soube aproveitar as oportunidades e fez 2 gols. Então, futebol é isso. Não adianta ter posse de bola, não adianta ter 15, 20 finalizações, não adianta botar 3 bolas na trave. Se não tiver gol, não adianta. O Vasco venceu o jogo, fez 2 gols, foi 2 vezes pro ataque. Ainda perdeu alguns outros contra-ataques de afobação, um no finalzinho com o Verratti, num 3 contra 1 ali, que foi inacreditável, poderia ter fechado em 3-1, mas pelo menos vencemos o jogo. O Léo Jardim hoje, uma partida muito boa, alguns chutes de fora da área do Inter no primeiro tempo ele levaram perigo, mas ele seguro como sempre, nota 9 pro Léo Jardim. Tomou o gol ali, não foi culpa dele. Paulo Henrique hoje errando algumas bolas ali na defesa que preocupou, foi zerar uma bola que acabou dando pro jogador do Inter, erros técnicos assim, de um jogador fraco tecnicamente. Muita disposição, muita correria, mas tecnicamente fraco. Nota 6 pro Paulo Henrique. Robert Rojas hoje também muito preso ali atrás, sabe? Muito lá, quase dentro do gol. Tinha que se trabalhar um pouco mais a saída de bola, errou alguns passes. Mas no geral, enquanto esteve em campo, até ser substituído pelo Lincoln, fez uma partida ok, nada demais, nota 7 por Rojas. O Lincoln que entrou, vou falar depois. O Léo, uma partida melhor. Se não fosse aquela falha do finalzinho do jogo ali, a bola passando por baixo dele, seria uma partida impecável do Léo hoje na defesa, mas aquela falhazinha ali vai cair a nota dele para 7. Poderia tirar hoje um 9 fácil, que foi muito bem se o Vasco não toma gol. Leandrinho na esquerda hoje mais tímido, errou algumas jogadas ali por precipitação, mas o moleque é bola, o moleque tem futuro, nota 7 pro Leandrinho. Esforça, não consigo gostar, erra jogadas bobas, erra na entrada da área muito, na marcação, às vezes na saída de bola, hoje não foi tão bem. Sorte que o Inter também não estava numa noite inspirada, nota 6 para o Esforza. Matheus Carvalho hoje melhor que o seu companheiro de marcação, nota 7. JP hoje uma partida boa, o moleque tenta, ele até erra, mas ele sempre está participando, muito participativo, muito intenso. Gosto demais do JP porque ele não se omite. Ele é jovem, mas não se omite. Ele não fica tímido no jogo e se esconde. Ele erra e tenta e na hora acerta. Por quê? Por que ele acerta? Porque ele sabe jogar, ele é bola. Então nota 8 pro JP. O Adson, autor de um belo gol. Oportunismo ali na falha do Robert Renan. Não adiantaria nada o Robert Renan escorregar se ele tá olhando, perdido, esperando a falha. Ele foi, correu junto, passou, driblou de novo. Fez o gol do Vasco, nota 9 pro Adson. Tenho gostado bastante do Adson. Vejo potencial para ele ajudar muito o Vasco ainda. O centroavante Verratti hoje, voltando demais para ajudar na defesa, ele não teve tanta participação no ataque ali, apesar de, como eu falei, ser naturalmente um líder, então ele vai ganhar uma nota 8 hoje, um pouco abaixo do Adson. E o Rossi não tem condições, cara. O Rossi, ele corre, ele tenta, ele se esforça, mas ele não tem mais o pique que ele tinha. Pelo esforço, nota 6,5 pro Rossi. Os que entraram, vou começar pelo ataque, Eric Marcos entrou no lugar do Rossi. Poderia ter carregado um pouco mais a bola ali no contra-ataque do Vasco, ele que é o jogador de velocidade, não quis, entregou a bola pro Verratti erradamente. É um moleque que precipita muitas jogadas, poderia ser um pouco mais consciente do que vai fazer em campo, mas ele é afobado, muito pela idade, muito por não ser um jogador de técnica super apurada. Nota 6,5 pro Eric Marcos. O Vitor Luiz entrou a ficar sem nota, entrou já no finalzinho. O Ryan já entrou na reta final também, mas participou bastante ali das jogadas de ataque do Vasco, enquanto o Vasco tentava contra-ataques ali, já vencendo o jogo por 2-0, nota 6,5 para o Ryan também. Praxedes hoje, não consigo gostar do Praxedes, ele parece um jogador sem pernas, assim, perde jogadas de dividida fácil, perde na corrida facilmente também para os adversários, então nota 6 para o Praxedes. Zé Gabriel vai ficar sem nota, entrou muito no finalzinho também. E o Lincoln, ator do gol, cara, um moleque com estrela, né, isso é meio óbvio falar, meio clichêzão demais falar, jogador com estrela, mas ele teve estrela, estreou no profissional já fazendo gol. De repente pode ser o início aí de um grande zagueiro, futuro promissor grande zagueiro do Vasco. Nota 8 pro Lincoln. E ajudou bastante também no sistema defensivo, cortando algumas jogadas. E o Rafael Paiva, cara, ele, com o elenco que foi hoje, com o time titular que foi hoje a campo, ele conseguiu fazer um grande jogo, cara. Pelas limitações do Vasco, ele conseguiu fazer um grande jogo. Efetiva logo o cara tá mostrando serviço. O Vasco sofreu, soube sofrer, venceu o jogo. Nota 8 pro Rafael Paiva. E é isso, o Vasco agora enfrenta um adversário indigesto, né, dos últimos anos, dos últimos 14 anos, que é o Corinthians,
na quarta-feira em São Januário. Cara, esse jogo aí até trocaria hoje a vitória se o Vasco corresse algum risco contra o Corinthians, porque tem que vencer o Corinthians, isso não existe. Você ficar 14 anos sem vencer um adversário tão tradicional, que eu vi o Vasco vencer tanto, isso é inadmissível. O Vasco tem que quebrar essa sequência aí de maus resultados, de 14 anos de maus resultados contra o Corinthians na quarta-feira em São Januário. Espero que o Vasco vença, para se distanciar de vez da zona de rebaixamento e pensar em coisas maiores no campeonato, né? Não vamos pensar em Libertadores, muito menos em título, mas se distanciar e resolver logo ficar na primeira divisão logo quanto antes. Ainda é um caminho muito longo, porque o Vasco, como eu falei, ganhou hoje com muita dificuldade, ganhou hoje não jogando tão bem, ganhou hoje, não vou dizer que por um acaso, porque o time teve méritos, mas correu muito risco de perder ou até empatar o jogo, até na reta final mesmo, vencendo por 2-1. Mas espero que o Vasco se supere contra o Corinthians, com a volta do David, com a volta do Lucas Piton, com a volta do Hugo Moura aí, e o Maicon no sistema defensivo estando disponíveis aí, não sei se voltam como titulares, mas tem que vencer o Corinthians, cara. O Corinthians é questão de honra vencer, não é possível ficar tanto tempo sem vencer um adversário tão tradicional, um clássico do futebol brasileiro. É isso, galera, o Vasco chegando a 17 pontos, hoje ocupando a 13ª colocação. Com os resultados eu não sei como é que o Vasco pode terminar essa rodada, mas acho que vai ser 13º mesmo, porque o jogo do Botafogo não altera muito o que for o jogo do Vasco. O Atlético Mineiro e o Botafogo hoje estão na frente do Vasco, não interferem, então o Vasco terminando a rodada em 13º, uma colocação muito modesta, mas ainda acima para um time que entrou brigando para não cair, entrou perdendo muitas partidas, tomando muitos gols. Hoje é uma colocação muito boa para o Vasco, se tratando do que o Vasco já fez no campeonato. Então é isso, galera, obrigado pela audiência mais uma vez. Contra o Corinthians, espero voltar aqui para falar de uma vitória. Não aguento mais não ganhar do Corinthians. É isso, saudações vascaínas sempre. Fui!